Boa noite, está no ar o Viçosa Notícias. A partir de agora, você confere as principais notícias que movimentam Viçosa e região. Veja os destaques da edição desta segunda-feira, dia 30 de outubro. Veja como foi o espetáculo do outro lado do rio. Conheça o aramismo, estilo de arte que usa o arame como elemento principal. E fique por dentro dos destaques do esporte. Essas e outras informações você confere agora no Viçosa Notícias. Você conhece o aramismo? A arte que tem o arame como principal elemento ganha diversos contornos pelas mãos do artista Francisco Rosa. A arte é um dos campos que cultivam diversas formas de expressão, criatividade e representatividade. Dentro desse universo, o aramismo se destaca como a construção de objetos a partir de um simples item, o arame. O artista visual Francisco Rosa, que é especialista em aramismo e trabalha com reutilização de resíduos sólidos há mais de 20 anos, já deu vida a inúmeras produções por meio dessa linguagem artística. Eu já com 26 anos de idade, eu estava trabalhando com decoração de festas e usava um tipo de arame para amarrar os arranjos de flores, né, que eram usados nas festas. E aí um dia, muito por acaso, ou sei lá, o destino me dando um start na vida, eu comecei a manusear esse arame que estava espalhado em casa, no lugar que era mais ou menos uma oficina assim. E saiu uma peça, que era uma figura humana, começou num formato de ser humano, mas é como se fosse aquele desenho de palito, sabe? E ali daquela silhueta, daquele croquisinho, eu comecei a fazer o pé, fazer a perna, dando volume, né, colocando mais arame, e saiu uma figura humana, que era uma bailarina, assim, uma ginasta. Suas inspirações para criar vieram de pesquisas, dedicação e trabalho, fatores que foram importantes para impulsionar a arte desde o início de sua carreira. Um grande amigo meu viu a peça, falou que era bacana, eu comecei, através dele, levar em lojas e receber encomendas de outras formas, né? Então comecei a receber pedido de animais e tal, e eu comecei a desenvolver como se fosse desenhar com arame para mim, sabe? É uma maneira muito inata, muito intrínseca em mim, que é fazer o desenho tridimensional. Eu não sei fazer formas na folha de papel com lápis igual eu sei fazer com arame. Eu não sei desenhar bidimensionalmente. Então, talvez meu pensamento seja tridimensional. E eu fui descobrir isso com 26 anos através dessa situação doméstica, assim, sabe? De um momento de distração, o artista descobriu, segundo ele mesmo, o que queria ser quando crescer. A partir disso, ele expôs sua arte pelo Brasil e pela Europa, incluindo o Museu Brasileiro da Escultura, que fica em São Paulo. Além disso, elas se relacionam também a um tema importante, a reutilização de materiais que são descartados no meio ambiente. Sempre garimpei também. Então, quando eu preciso exatamente de um material específico, eu sou obrigado a comprar, mas eu garimpo muito pela cidade. Costumava dizer que eu era um artista que trabalhava com lixo, né? Mas hoje em dia, depois de 23 anos, eu posso afirmar que eu sou um lixeiro que trabalha com arte. Então, eu garimpo em caçambas, em depósito de material de reciclagem, os fios de HDMI, né, de fibra ótica, a gente encontra pelas ruas aí, jogados sem ninguém se responsabilizar por esse tipo de resíduo. Então é um material que sai a custo zero e que nos últimos 12 anos eu tenho usado muito, até como uma sinalização para a questão do resíduo que a gente produz. Suas produções já foram expostas e podem ser encontradas em diversas partes do Brasil. Aqui em Viçosa, o artista já teve suas artes colocadas para visitação na Pinacoteca e no Museu Arthur Bernardes. E para quem deseja acompanhar mais trabalhos do artista, é só acessar o Instagram, @franciscorosa.aramismo. A Pinacoteca da UFV vai começar a receber as propostas para as exposições do ano que vem, e as inscrições já estão abertas. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo das propostas, que vão compor a programação da Pinacoteca da UFV em 2024. Ao todo, serão selecionadas 3 exposições de obras de artes plásticas e visuais.
O edital das inscrições está disponível no site da Pinacoteca e elas podem ser feitas até o dia 27 de novembro. Mais informações você confere através do e-mail pinacoteca@ufv.br. Eduarda Magalhães para o Viçosa Notícias. Obrigado, Eduarda. E em caso de dúvidas, elas podem ser esclarecidas pelo telefone 31 3612 2050. A escritora Aparecida Miranda realizou o lançamento do seu livro em Viçosa e o repórter Thales Trindade bateu um papo com ela a respeito de sua obra. Confira! Olá! Hoje estamos com a autora Aparecida Miranda, que está fazendo o lançamento do seu livro A Filha de Onélia, uma visão da mulher na contemporaneidade, e trouxemos ela aqui para falar mais sobre esse trabalho. Aparecida, seja muito bem-vinda e, primeiramente, eu queria que você desse um panorama geral sobre o que é o seu livro. O meu livro foi escrito pensando na mulher, né? Nasceu da minha preocupação com a autonomia financeira, psicológica, social e intelectual da mulher, né? Por que em pleno século XXI, a cada 6 horas, uma mulher é vítima de feminicídio? Então, é uma questão assim que me impacta muito e eu fui tentar entender por que isso acontece em pleno século XXI. E o que te motivou a escrever essa história? Você teve algum objetivo, alguma inspiração? Você tinha alguma missão com essa história? Sim, a minha maior preocupação é em levar essas questões, levantar essa reflexão, né? Por que isso acontece em pleno século XXI? Então, criar esse debate, essa reflexão, eu acho que é muito importante, né? Falar sobre a questão da violência psicológica, da violência sexual, patrimonial, da violência física, é muito importante. É um tema que precisamos falar mais sobre isso, porque isso acontece o tempo todo e não é normal, nós não podemos naturalizar essas questões. Uhum. E no seu livro você se baseia tanto na sua própria experiência pessoal, quanto faz reflexões acerca da contemporaneidade, do lugar da mulher na contemporaneidade. Eu quero saber como que a sua experiência pessoal, ela enriquece o livro. Então, eu tenho uma formação, sou psicóloga, né? Então eu estudo comportamento já há mais de 20 anos. E há muitos anos, mais de 2 décadas aí, ouvindo histórias das amigas, do consultório. E é uma questão assim que me motivou muito assim, a estudar mais, conhecer um pouco mais desse universo. E eu como mulher, né, a mulher ela tem uma questão anatômica muito diferente do homem. Então é importante nós entendermos melhor as nossas emoções, fazer boas escolhas, né? Entra um pouco na questão do autocuidado, ter mais cuidado com as nossas escolhas, né? E qual você acredita ser a importância de trazer essas discussões que o livro aborda e como que o próprio livro ele contribui para esse tema? O livro, o livro ele está dividido assim, em 2 partes, né? Eu trazido pela minha história de vida, uma história de superação, tem um relato pessoal também. Eu já estive no lugar de vulnerabilidade, já passei por uma questão de assédio também, e a gente precisa falar sobre isso. O livro, escrever, publicar, isso é muito importante, né? Esse espaço aqui, esse momento que nós estamos aqui debatendo essas questões, falando sobre o livro, apresentando o livro, é fundamental. Tá bom. É isso. Muito obrigado, Aparecida. E para quem quiser saber mais sobre o trabalho dela, pode acessar o Instagram dela, @AparecidaMiranda-psicóloga. Lembrando que o livro já está disponível para venda na livraria da UFV. O desenvolvimento de vacinas e medicamentos, com certeza, assim como a invenção do telescópio ou do microscópio e outras milhares, são exemplos de inovação, descobertas que promovem transformação social e ressaltam a importância do investimento em pesquisas. A inovação está presente desde as primeiras civilizações da humanidade, no surgimento da roda na pré-história, na invenção da lâmpada por Thomas Edison, passando pelas vacinas que ajudam a combater
e a erradicar doenças até os tempos atuais, em que o futuro respira os ares da inteligência artificial. Inovar significa basicamente criar algo novo, ou então mudar uma realidade que já existia antes. Significa transformar, revolucionar, modernizar. Sem a inovação, não seria possível o futuro da humanidade. Resumindo, a inovação é vital para o desenvolvimento dos países em várias áreas, melhora a qualidade de vida e torna as empresas mais eficientes e competitivas. O Brasil está num processo muito rico pelas trocas que tem com outros países também, por programas e incentivos que existem hoje, né, e pela condição que nós passamos nos últimos anos, que foi acelerada pela própria pandemia, né, uma vez da tecnologias, digitalização, transformação digital, isso tudo impulsionou também o olhar do empreendedor para outros caminhos e a inovação como um meio para isso. Brasileiros como Alberto Santos Dumont sempre tiveram um espírito inovador e foram pioneiros. No início do século XX, o mineiro que viveu em Paris deu sua grande contribuição para a posteridade, o avião. Mas não ficou só no 14 bis e o sonho de fazer o homem voar. Ele também criou objetos que fazem parte do nosso cotidiano até hoje, como o relógio de pulso e o chuveiro de água quente. Santos Dumont é motivo de inspiração e persistência para todos aqueles que dedicam a vida à ciência. Professor emérito do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, Robson Augusto dos Santos é reconhecido como um dos maiores cientistas que fazem parte de um seleto grupo no mundo. Tem cerca de 400 artigos já publicados em revistas internacionais. Ajudou a produzir e aperfeiçoar diversos medicamentos, inovações que foram patenteadas e viraram uma realidade na busca pela cura de doenças. Fui a Ribeirão Preto, fiz o doutorado lá e de lá fui para os Estados Unidos fazer o pós-doutorado. E lá eu tive a oportunidade de participar da descoberta de um fragmento de proteína, né, que é chamada angiotensina 1A7, que ela se contrapõe a um outro peptídeo do sistema que é responsável pela hipertensão arterial. É o principal alvo dos medicamentos para tratar a hipertensão, é a angiotensina 2. E esse peptídeo que nós descobrimos também antagoniza, tem efeitos contrários à angiotensina 2. Né? E desde então eu tenho trabalhado com esse peptídeo. Nós desenvolvemos aí umas 50 patentes sobre isso, né? Desde que eu voltei aqui para a UFMG. E baseado em formas de administrar o peptídeo, por via oral, né, ou por via tópica. Mas o professor Robson não quer ficar só conhecido pelos trabalhos no campo da biologia. Também se aventurou pela música, uma outra paixão. Já tem cerca de 150 composições e um refinado gosto musical, inspirado no Clube da Esquina. Pra você, minha cidade, o blues mais sentido que eu tenho guardado. Eu tenho 10 CDs já gravados, independentes. Na verdade, eu gravei o primeiro LP independente, foi um dos primeiros LPs independentes no Brasil. Foi em 1980. Desde então eu venho gravando. E eu tive a felicidade já de gravar com Beto Guedes, com o Will Sideral, Juarez Moreira, né? Tadeu Franco. E parabéns a todos esses visionários que tornam a nossa vida melhor. Um destino novo me dá, pra seguir no sonho me dá. Confira agora como fica a previsão do tempo para Viçosa e outras cidades da região nesta terça-feira.
A previsão para esta terça-feira é de tempo nublado e com possibilidade de chuva na maior parte do estado. Apenas no noroeste e no norte de Minas, o tempo vai ficar aberto. Em Viçosa, sol com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva na parte da tarde e da noite. As temperaturas vão variar entre a mínima de 20 graus e a máxima de 30 graus. Para outras cidades da região, o tempo também vai ser de sol com nuvens e probabilidade de pancadas de chuva. Em Ponte Nova, mínima de 22 e máxima de 32 graus. Já em Porto Firme, as temperaturas vão variar entre a mínima de 22 e a máxima de 33 graus. E em Canaã, a previsão é com mínima de 19 e máxima de 30 graus. E agora vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, você confere como foi o espetáculo do outro lado do rio, nosso bloco de esportes e muito mais. Não saia daí, a gente volta já. Você pensa em empreender ou criar sua própria startup? Ou talvez queira aprimorar suas habilidades e competências para se tornar um profissional de sucesso? Se você quer tornar sua empresa mais inovadora e competitiva e conquistar o mundo, o Parque Tecnológico de Viçosa, Tecnoparque, é o lugar ideal para você. O Tecnoparque é um ambiente de inovação e empreendedorismo que apoia a criação e desenvolvimento de empresas de base tecnológica, levando projetos e empresas para o mercado. Junte-se a uma das melhores comunidades de empreendedorismo e inovação do Brasil. E o Viçosa Notícias está de volta. No último sábado, dia 28, em Araponga, a polícia foi informada sobre uma briga e que, em decorrência da mesma, haveria uma pessoa ferida por faca. Uma ambulância se deslocou até o local e socorreu a vítima, mas quando chegou no posto de saúde, já se encontrava sem sinais vitais. Segundo informações de relatos populares, estava acontecendo uma festa, onde tudo aconteceu. O autor teve um desentendimento com a vítima e saiu do local, retornando logo em seguida, quando, de posse de uma faca, desferiu 2 golpes na vítima e fugiu. O local foi isolado e os trabalhos de praxe realizados. O autor do crime ainda não foi localizado. E neste domingo, o Espaço Fernando Sabino da UFV foi palco da estreia do espetáculo O Outro Lado do Rio, apresentado pelo Grupo Impacto. Na noite deste domingo, o auditório Fernando Sabino da UFV foi palco da estreia do espetáculo O Outro Lado do Rio, obra do coreógrafo mineiro Alan Keller. A apresentação, feita pelo Grupo Impacto, representou as águas de Minas Gerais, com ênfase nas águas do Rio São Francisco, que permeiam grande parte do estado. O evento começou às 7 horas da noite e teve entrada gratuita. A abertura contou com a apresentação do grupo de dança de Viçosa, V8 CRIO. A próxima apresentação do espetáculo vai acontecer neste sábado, dia 4, em Ubá, a partir das 10h30 da manhã, na Praça Guido Marlieri. E para acompanhar mais trabalhos do Grupo Impacto, siga eles no Instagram, @Grupo Impacto Viçosa. O NEAD está realizando uma doação de livros em sua sede na Vila Gianete. Com o objetivo de passar à frente os livros e materiais de estudo que já não estão mais sendo utilizados, o Núcleo de Educação de Adultos está realizando uma doação na Casa 33 na Vila Gianete. Para quem ficou interessado, os livros são de ensino médio, ensino fundamental, entre outros assuntos relacionados à educação escolar. Para pegar, basta vir até a sede e recolher o que for de seu interesse. Caso queira saber se tem mais livros, é possível entrar em contato com a Cristiane, funcionária do NEAD e técnica em assuntos educacionais. Ressaltando que a doação vai acontecer até o final desta semana. E nesta semana também, o Brasil comemora o Dia da Democracia, em função da morte do jornalista Vladimir Herzog, em 1975.
Mas a morte do militante que lutava pelo fim da censura praticada pela ditadura militar não é a única. Muitas histórias que compõem esse período vivenciado no país merecem ser relembradas. Há 50 anos, os principais noticiários anunciavam a morte de José Carlos Novaes da Mata Machado. Ele era estudante da Universidade Federal de Minas Gerais e líder estudantil. Foi perseguido e morto por militares durante a ditadura. Zé, como era conhecido, nasceu no Rio de Janeiro e mudou para Belo Horizonte quando ainda era criança. O Centro Acadêmico Afonso Pena, o CAAP, que é a representação estudantil aqui da Faculdade de Direito, foi aqui que o Zé Carlos iniciou a carreira política dele. Daqui ele saiu para ser vice-presidente da União Nacional dos Estudantes no Congresso de Ibiúna, né? Em dezembro de 1968, né? Já quase no ato institucional número 5, os estudantes foram presos naquele sítio em Ibiúna, foi solto, né? E depois entrou na luta clandestina e foi preso novamente, torturado e morto na tortura. Com o engajamento da família e a influência política do pai Edgar Godoy da Mata Machado, o assassinato teve repercussão nacional e até na mídia internacional. A história de Zé sempre foi lembrada. Quando chegou ao conhecimento do jornalista e escritor Samarone Lima, virou tema de trabalho da faculdade, inspirou livros e chegou até nas telas do cinema brasileiro. Isso foi noticiado nacionalmente. Ele teria sido preso, o outro companheiro preso em outro canto, e quando eles se encontraram, começaram um tiroteio. Era uma história muito mal contada. E eu comecei a ir atrás dessa história, e aí comecei a encontrar pessoas que tinham conhecido o Zé, pessoas que conviveram com ele no Recife durante o período, e que eram simplesmente estudantes de medicina, e esses estudantes viram cenas em que o Zé foi torturado, e foi o começo da pesquisa que me levou a uma informação de que ele morreu nesse DOI-CODE sob torturas e não num tiroteio. O livro virou filme e nesta semana de comemoração da democracia ganha as telas em BH. Amanhã, às 10h30, o Cine Santa Teresa exibe o filme Zé, dirigido pelo cineasta Rafael Conde. Eu acho que há dois ideais que persistem, que são os ideais do Zé Carlos, né? A ideia de liberdade, né? Que tinha muito a ver, né, naquele momento da ditadura, e a ideia de igualdade. Eu acho que a questão da desigualdade é o mais grave, porque tortura, né, maus tratos, pobreza, o povo sofre todo dia, né? A história do Zé Carlos é importante, mas é quando a tortura atingiu a classe média. Agora, o nosso povo pobre continua torturado, né? E a desigualdade social muito grande ainda, o que dificulta você ter uma democracia saudável, né? E com a movimentação do evento, outros rostos também devem ser lembrados, personalidades que lutaram pela democracia e ficaram com a história perdida e enterrada nos escombros da ditadura. A esperança agora é que Zé seja a inspiração para revelar outros mistérios que ficaram lá atrás e para reafirmar a democracia como poder soberano de todo o povo. Muitos são os casos de pessoas ainda desaparecidas, que a gente não sabe o que aconteceu, né? Só hoje que novas pesquisas estão começando a ser feitas para revelar um pouco da história desses grupos. Então é muito importante para a nossa democracia que a gente possa ter acesso aos arquivos, né? Possa fazer pesquisas, se necessário, exumação de corpos, né? Para conhecer melhor o que foi feito, o que aconteceu no nosso país, né? E para finalizar, chegou a hora de falar de esportes. Agora você fica por dentro dos acontecimentos esportivos com o Lucas Romano. Fala, galera! Meu nome é Lucas Romano e está no ar mais uma edição do Bloco de Esporte. Estamos chegando para falar sobre as notícias que agitam o esporte de Viçosa e região. Como de costume, vamos começar falando do Ruralzão, que teve as últimas partidas da primeira fase disputadas no último final de semana. Ambos os jogos foram na Violeira,
E o Boa Vista goleou o Estiva por incríveis 7-0. Fechando a rodada, Camilinha e Ônix ficaram no empate em 2-2. Para mais informações do campeonato, é só acessar o Portal da Cultura. Ainda seguindo sobre os campeonatos de futebol, tivemos também as quartas de final do Campeonato de Teixeiras. Confira só como foram os resultados. Os jogos foram disputados no campo do Castelo. O Beira-Rio venceu o Libertad por 2-0, o Independente ganhou do Bom Jardim por 3-1, o Lentidão goleou o Nacional por 5-0 e o Texas City superou o Vila Nova nos pênaltis após um empate em 0-0. Com isso, os confrontos de semifinal já estão definidos e vão ser Lentidão contra Texas City e Beira-Rio versus Independente. Essas partidas acontecem no próximo final de semana e vai ser realizado um sorteio no Instagram da Secretaria de Esporte de Teixeiras para definir o horário dos jogos. A competição é uma realização da Prefeitura Municipal de Teixeiras através da Secretaria de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo. Aconteceu também a quarta rodada da Copa de Bairros de Viçosa. Veja só como ficaram os resultados das partidas. No campo do Couceiro, a junção do João Braz e Violeira venceu o Postes por 3-2. A junção do Vale do Sol, Morro do Café e São Sebastião derrotou a junção do Nova Era e Grota dos Camilos por 4-1. Já no campo da Barrinha, o Fundão goleou o Nova Viçosa por 6-0. E a junção de Fátima e Estrelas venceu a junção do Rua Nova, Paraíso e Romão dos Reis por 1-0. Agora mudando de esporte, a Copa Viçosa de Handebol 2023 está chegando. Fique por dentro dos detalhes da competição. A competição é uma realização da Prefeitura Municipal de Viçosa através do Departamento de Esportes e Lazer. Ela tem início no dia 19 de novembro no Complexo Esportivo Municipal, a antiga AEV. Serão disputadas as categorias masculino e feminino. As inscrições são gratuitas e se encerram no dia 12 de novembro. Elas podem ser feitas através de formulário online que se encontra junto com o regulamento no site cultura.vicosa.mg.gov.br. Mas seja rápido, pois o número de vagas é limitado. Para mais informações, acesse o Portal da Cultura em cultura.vicosa.mg.gov.br. E agora vamos trazer os resultados das partidas do GEVS que aconteceram no sábado, dia 28, onde nós conhecemos novos campeões, hein? Começando pela queimada feminina no módulo Zerinho, onde o Coeducar foi campeão, após uma vitória de 8-2 sobre o Ângulo na final. Indo para o futsal, também no módulo Zerinho, aconteceu a final do futsal masculino, onde o Juscelino Kubitschek foi o grande campeão ao derrotar o F-Hopes por 5-1. Pelo módulo 0, tivemos a decisão do futsal feminino, onde o Carmo derrotou a equipe por 2-1 na final e se sagrou campeão. Por fim, tivemos a competição de peteca masculina e feminina no módulo 1. No masculino, a equipe foi campeão ao derrotar o Alice Loureiro por 2-0 na final. O equipe também foi o campeão no feminino, derrotando o Coeducar na final pelo mesmo placar de 2-0. Para quem quiser torcer e assistir aos jogos, todas as partidas são realizadas no Complexo Esportivo da Prefeitura, a antiga AEV. Bom, e por hoje é só. Até a próxima semana. Um abraço e fui! Obrigado, Lucas. A gente segue acompanhando tudo o que acontece no mundo dos esportes de Viçosa e região. E o Viçosa Notícias dessa segunda já termina por aqui. Caso queira ver de novo o jornal de hoje completo, é só acessar o nosso canal do YouTube. Sugestões de matérias podem ser enviadas pelo nosso Instagram, @tvvicosa. A gente se encontra de novo na próxima quarta-feira, às 19 horas. Uma boa noite!